Fala massa, saudações. A final da Sul-Americana está definida. O Galo irá enfrentar o Lanús da Argentina, meus amigos. Mais um time argentino aí no caminho do Galo. O Galo que nos últimos anos tem levado uma grande vantagem sobre os times argentinos nas Copas, né, em eliminatórias. Então é o Galão da Massa em busca aí do título da Sul-Americana. Se Deus quiser, vai dar Galão campeão. Temos aqui esse corte do Donos da Bola com as últimas informações, as últimas notícias. Esse final de semana também tem Galo. Então, vamos lá conferir as últimas informações do nosso querido Clube Atlético Mineiro, nosso Galão da Massa. Bora lá, Massa, partiu conferir. E começa a apontar, porque é o seguinte, se é uma Sul-Americana, que um time do eixo, mas vocês ficam sempre falando, sim, e olha que tem uma vantagem nessa história, que eu trabalho numa TV que me dá condição de representar os nossos aqui, ser muito bairrista, em rede nacional. E eu sou o único do Brasil que tem essa condição de estar todos os dias em rede nacional defendendo os nossos aqui. Por isso eu sou um bairrista nato. Dura é ver gente da imprensa de fora que não tem um time deles sendo representado numa final, como é a final da Sul-Americana, dizer que, a Sul-Americana aí eu nem queria. Todo clube que não está disputando nada queria. Conta quem falou. Pois eu falo fora do ar. Só agradecer a audiência qualificada, Cláudio Rezende, mandou pra gente aqui os jogos. Cláudio Rezende é um baita cara. Baita cara, ó. Cláudio, valeu, obrigadão. Ele mandou pra gente aqui como que deve ficar os jogos do Atlético. Então, tem um jogo contra o Internacional agora, quarta-feira contra o Bahia, dia 5/11, depois contra o Sport, dia 8/11, depois Atlético e Fortaleza, atenção, Atlético e Fortaleza na Arena MRV, dia 12/11. E o jogo entre Atlético e Palmeiras, infelizmente para mim, vai sendo confirmado para quarta-feira e não vai ser puxado para terça, mas ele vai acontecer numa quarta-feira à tarde. E o Atlético viaja à noite para o Paraguai. Então o Atlético vai viajar à noite para o Paraguai depois de enfrentar a equipe do Palmeiras aqui na Arena MRV. Acho isso um erro da CBF, tá? Esse jogo é uma quarta-feira, 3 da tarde. Deve ser umas 16 horas. Por quê? Eu tava vendo aqui no SofaScore, de acordo com o Atlético tem que chegar lá antes. Tá marcado para 15 horas. É obrigatória a chegada antes. Eu vou falar assim, é que a vida a gente não tem que se preocupar com a gente, né? Pra mim é maravilhoso. Eu vou sair daqui, vou ver o jogo e 5 horas eu acabei de trabalhar. Só que, cara, pro torcedor é um escárnio, né, velho? Imagina um torcedor que quer assistir um jogo do time dele, no estádio dele, às 15 horas de uma quarta-feira. Mas não o cara não pode trabalhar, velho. Preocupado só com Ô, Thiago, mas... O cara não pode trabalhar. Então, mas o ideal seria mesmo puxar pro dia... Terça-feira. Pra terça-feira. Isso não vai acontecer porque o Palmeiras tem um jogo contra o Santos. Que também não obedece o período. O período de descanso. Que loucura, mano. Mas o ideal seria colocar Atlético e Atlético, tanto na rodada anterior, tanto o Palmeiras quanto o Atlético jogando no sábado para poder jogar na terça. 15 horas o jogo. Pra mim, zero surpresa, né? Avisei ontem. Nós vamos chegar atrasado. Avisei ontem o que aconteceu com o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Foi 11 da manhã, né, Valu? Colocaram um jogo pro Cruzeiro contra o Corinthians em Itaquera. E claro que se o Corinthians... Era uma quinta-feira, né? Claro e era que 11 da manhã. Claro acho que era feriado. Claro né, que se o Cruzeiro tiver... Acho que sim. Consciência negra. Claro que se o Cruzeiro tivesse chegado à final com o Corinthians, seria diferente. Cara, nada me surpreende mais na CBF. Eu lembro, o jogo foi 11 da manhã. E aí, às vezes alguém fala assim, pô, esse cara... Não é adivinhar, gente, é só acompanhar o que vai acontecendo. O modus operandi a coisa vai acontecendo da mesma forma. Meter o jogo 3 da tarde numa quarta. A quarta não tem nada, é uma quarta pré-feriado. A quarta... A turma vai ter que dar galope no trabalho. É pré-feriado, né? É verdade. E nós vamos chegar atrasado, porque a gente sai daqui 2h20, até sair da portaria 2h25, até chegar lá 3 e pouco. Eu vou pra casa, não tem a menor chance de eu ir. Eu tava vendo na minha casa. Enquanto daqui isso, em casa dá 10 minutos. Enquanto isso, lá no Equador, o que eles fizeram? Tiraram para que os times do Equador não jogassem. Mas aqui o calendário nosso, ó. Lá sabe o que é? O calendário nosso se fudeu. Lá não tem estadual. O Paulo Silvino, como é que é o gesto aí que você falou? Do Saleiro? Você lembra dele? É no Jô Soares? Jô Soares. No Jô Soares, né? Silvino, Galante, sabe o que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu querido. Vamos mudar de assunto? Você acha que o Lanús é freguês? Você trata ou você respeita o Lanús na final? Não, Você vai dar corte para os caras lá do Olé da Argentina, rodar lá na Eu falei ontem, Lanús. eu não vou fazer igual o Thiago Fernandes, voltar atrás nas falas, não. Eu falei ontem aqui que eu queria pegar o Lanús na final, porque o Lanús é freguês do Atlético.
O Atlético já ganhou da Conmebol, ganhou da Recopa, tá a arte aí pra mostrar, né? Não quer dizer tem um que isso vai computador, voltar a acontecer. Eu espero que volte a acontecer. Eu achava que o Atlético ia pegar o Lanús, deu Você isso. espera ou vai acontecer? Você tinha falado que o Atlético Não, que o vai Atlético ganhar. ia ganhar, Você falou, ia o Atlético jogar com o vai ganhar. Lanús. você falou E o Atlético, eu acredito que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. O HG acredita nisso há 4 meses. Eu acredito nisso também. Entendeu? E tá aí, os números mostram aí, ó. Então vamos lá, agora, Vai ser agora é no palmadinha, final, meu cara. Agora é 90, palmadinha 90 neles? minutos, bora lá. Ganhar Palmadinha neles? O Atlético chegou com tudo. E tem elenco melhor do que o Lanús. Palmadinha tem um time melhor. que eu tô chutando, É irmão. isso. E outra o maior coisa. desafio É do Atlético é palmadinha. ele mesmo. E outra palmadinha ele no mesmo. bumbum. E outra coisa que eu vou dizer aqui, o Atlético chegou ganhando na bola, o Lanús chegou ganhando no apito. Tem esse detalhe ainda também. Foi no apito. O jogo de ontem tá aí. Foi no apito. Foi no apito, Eltinho? Foi. Claro que foi, gente. Vocês viram no nascedouro na jogada do gol validado. Foi claramente na mão, Então, todo mundo tava vendo o jogo, viu. Agora, ontem, não sei quem disse aqui, falou, Esse carecão entre um time e outro, a Conmebol deve ter suas preferências. Não sei, não posso falar, não posso confirmar isso. Né? Cara. Mas eu acho que a Conmebol ficou bem feliz de seu lado. Óbvio, a Conmebol estava certeza. claramente Você torcendo. tá perguntando, você tá falando do lance do... Esse aqui é o os lances- Santiago Silva? Santiago Silva e o Gustavo Gomes. Ele marcou um dos gols para o Atlético. Ele marcou um gol contra no jogo contra o Atlético no Mineirão. Cara, Olha lá, o não Gustavo, lembrava disso, o Gustavo Gomes. Só que tá invertido, ele tá como se fosse na Conmebol de 97. Não. Aqui invertido. aí é porque faltou a tarde. Copa aqui. Comebol 97. É. Lá no... Isso, Só que esse aí, isso. na verdade, é a TLC. Recopa Sul-Americana. Isso. Lá a vitória que o Atlético teve lá na Argentina, de 4-1, em 1997, que letra trocado realmente, é o nome dos jogadores, né? O Atlético foi o jogo da briga. Que Pancadaria com o Leão. o Leão tem a face quebrada, né? Nesse jogo. Tem aí as curiosidades desse confronto, né? O Atlético só teve um empate nesse período. São 4 jogos, apenas um empate, que foi o que deu o título da Copa Conmebol de 1997. No reencontro na Recopa, o Atlético vence os 2 jogos. 1-0 na Argentina e depois 4-3 aqui no Mineirão, na prorrogação. Você acredita em mobilização? Assim, por exemplo, o Atlético está na final da Sul-Americana, o Cruzeiro está na final da semifinal da Copa do Brasil. Você acredita que mobilização é algo de fundamental importância? Extremamente. Estou com você. Extremamente. Eu acho que todo mundo aqui acredita. Extremamente. Não, Você acredita, Mobilização. Val? Não, acredito, mas não é só o que resolve. É isso aí, mas é importante fazer. Não, total. Por que eu estou dizendo Crucial. isso? Nesse caso, já que o assunto é o Atlético na Sul-Americana, tem que ter uma mobilização mesmo. Fazer uma mobilização que nem o Abel fez quando ele tomou 3 da LDU no jogo de ida lá. A capacidade de mobilizar do Abel ali na coletiva, cara, as frases dele entraram para a história. HG. De falar, primeiro, que 90 minutos é muito tempo no Allianz, e depois falar que teremos uma noite mágica. Cara, ele tem tanta confiança no trabalho dele, na equipe dele, no grupo dele, e ele é mais um que defende aquilo que o Léo Jardim falou aqui, mas falou em várias outras entrevistas, né? De primeiro ver quem é que você está contratando, para depois o que esse cara faz. E é assim mesmo. Você tem que ter no seu grupo gente que quer remar, gente que quer estar junto. Porque essa capacidade de mobilização do líder funciona quando as pessoas acreditam Você nele. está falando a respeito de mobilização, o Atlético tem que se mobilizar e mobilizar muito. Porque lá na Argentina, começou ontem. Eu fui acompanhar alguns sites argentinos, principalmente falando a respeito do Lanús, e uma das grandes colocações dele é tratar o jogo como uma revanche. Seu braço está aparecendo aqui, Breno. Muito forte, aparecendo o Popeye. É tratar o jogo como a possibilidade de não deixar o Atlético ganhar mais um título para cima, especificamente do Lanús. Então a movimentação entre torcedores e imprensa argentina é justamente para esse alerta. Tá aí de novo a oportunidade de vocês vencerem o Atlético, porque já perdeu a Copa Conmebol e já perdeu a Recopa. Lanús. Então assim, já está acontecendo isso desde ontem. A torcida vai abraçar o time, o torcedor vai sair da Argentina para o Paraguai, vai lotar o espaço dado ao Lanús. Então, a mobilização, tanto de torcida quanto
de equipe vai existir pelo outro lado do lado Lanús. também, né? Vai Do outro lado tem que ter. O Atlético precisa redobrar, porque ela está existindo. Porque o lado do Atlético existe uma Breno. preocupação em relação ao que aconteceu na Libertadores, que ainda está vivo no torcedor do Atlético. A preocupação do time chegar lá, né, e sentir, porque o Atlético sente. O Atlético teve uma vantagem com 1 minuto de jogo, que ele não soube usufruir dela. Né? Mas ali tinha um contexto. Sim, mas então, pro torcedor primeiro, do Atlético, Eu ele tô pensando é o pré. O Atlético né? Tô pensando no pré. Eu acho que ali tinha uma preocupação por trás de tudo, que era a preocupação com o Campeonato Brasileiro. E agora não tem? Não, tem, mas é menos. É por isso que a gente tem que resolver isso. Porque o Atlético. É o que a gente tá falando. Porque sim, É, porque o a Atlético gente. chegou, não chegou lá contra o Botafogo ano passado como favorito, mas longe de ser favorito. Longe. Ficou meio que pau a pau quando os caras perderam o jogador com segundos. Mas não era favorito. Não ficou agora pau a pau não. hora nenhuma, Gabriel. Agora o Atlético. Não, tô falando. Depois da expulsão, meio que A gente imaginou que pudesse ficar. Não, mas tô ficou falando hora assim, nenhuma. antes da bola rolar depois da expulsão, opa, com a expulsão aí, agora vai, né? Mas sabe Tem um amigo meu que mandou pra mim, ó, seremos campeões. Eu falei, seremos? Como assim? Eu Tô acredito, entendendo, eu né? acredito. Aí eu falei, meu filho, relaxa, calma, porque Eu o Atlético tem acredito. dificuldades, né? O Atlético tem dificuldades. E aí, no final das contas, a gente viu a dificuldade que foi. Eu acredito em mobilização, inclusive essa mobilização eu acredito que pode acontecer, mas cara, é o que o Valu falou pra mim, não pode ser só isso, entende? O Breno, inclusive, tava mandando aqui mensagem pra mim, chamando essa mobilização lá do Lanús de revolta dos fregueses. Eu tava mandando. E aí eu falei com ele assim, Breno, calma, cara, um pouquinho mais de cautela. Mas eu acho que o Atlético vai ganhar independentemente de mobilização ou nada. Porque, de verdade, eu começo a ver um esboço de time nesse Atlético. Na terça-feira, diante Quando eu do falei que Independente tinha Del os Valle... vocês brigavam comigo. Não, mas tudo Não bem. tinha. Porque hoje é depois de 14 jogos. Não, Pode não dizer, vem com essa, Thiago. não. Depois de Vem 14 com essa, jogos. não. O português de jogos vocês. não tinha, não. É o olhar além do... A visão além do alcance que lhes faltava. Hoje tem porque Não, são nada 14 disso, nada Hoje tem disso. porque A são visão 14 além do jogos. alcance que lhes Cara, eu tô faltou. concordando muito Hoje com tem, isso. hoje tem porque É que são são 14 coisas que jogos. vocês acham. Ah, jogou mas 2 pra jogos. nós que vocês Já acham. tem 2 jogos. Presta atenção aqui, eu vou dizer. Paulo Brax falou sobre o futuro do Hulk no Atlético. Essa entrevista foi para Itatiaia, não foi isso? Foi. Aliás, eu trabalhei na Itatiaia lá e o Cláudio Rezende é uma das figuras que eu gosto. Pessoa eu gostava maravilhosa. muito lá. Gostava Grande, muito. maravilhosa. Grande Cláudio. Cláudio Rezende é um cara que não Cara faz mal 10. para ninguém. Cara 10, cara muito Pra bacana. ninguém. Fala assim, o Cláudio Rezende me trairou. Mentira, não traíra ninguém. Baita de um cara. Beijo pra você, Cláudio. Olha aqui, o Paulo Brax falou numa entrevista pra Rádio Itatiaia sobre o futuro do Hulk no Galo. Atenção aí. A gente vai tratar esse assunto, mas a gente vai tratar esse assunto com ele na mesa. É um assunto bilateral. A gente não pode tratar um jogador como o Hulk sem ter o Hulk na mesa. Todas as decisões que serão tomadas em relação a ele tem que ter ele presente. Então a gente planeja sim sentar no final da temporada, avaliar com a comissão técnica, com o próprio Hulk, qual é o nosso caminho para 2026, mas o 2026 ainda tá longe, porque a gente está aí em 2025, véspera de final, o Hulk entra no jogo de uma semifinal, faz o gol da nossa classificação, que foi um símbolo muito grande para ele e para nós e para a torcida. Então a gente tem muito o que conversar, a gente tem muita história para contar junto ainda, mas qualquer tipo de passo diferente que vai ser dado com todos na mesa. Quando eu estudava na FEBEM, eu tinha um menino, um amigo meu, não vou falar o nome dele, que ele deve estar assistindo a gente, que o apelido dele era Baité Nova Serrana. Sabe por quê? Porque ele era vesgo. Então era um olho em Abaeté, outro em Nova Serrana. Que loucura, cara. É sério isso? Que loucura. E eu olhei pro Brax agora e eu lembrei do Abaeté Nova Serrana. Porque o presidente Sérgio Coelho está em Abaeté e o Paulo Brax está em Nova Serrana. Porque o presidente não disse, não falou, vai até o final, papapá. Pô, pelo que o Paulo Brax falou, não é bem assim. Eles vão sentar para discutir no final do ano, vamos avaliar com a comissão técnica e tal. E aí, Galante, qual a sua leitura da fala do Paulo Olha só, Brax? se a gente pegar desde da declaração do Hulk, né, quando eu pergunto para ele na zona mista, quando o Hulk fala que houve uma conversa e ele não quer externar a conversa, para não criar um tipo de polêmica no momento decisivo que o Atlético vive, ele demonstra que foi uma conversa que não o agradou. Isso eu acho que é fato, todo mundo entende que o Hulk hoje ele é reserva do Atlético, mas não é uma coisa aliás, que o incomoda. Ok, mas ele é um profissional e ele falou que não vai ser um problema para o Atlético, pelo contrário. Tudo bem,
Agora, o Hulk tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. O presidente do Atlético vem a público e diz, ele vai ficar até o fim. O Hulk só sai se ele quiser. Beleza. Paulo Brax vem a público e fala que no final da temporada vão sentar e vão conversar para entender como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas espera aí, se ele tem contrato até o final do ano que vem, vão sentar para quê? Então existe alguma coisa que não está encaixada. Porque para você conversar, ano passado ninguém sentou com o Hulk para conversar sobre essa temporada. Porque sabiam que ele tinha contrato. Se vão sentar é porque existe algo que não está encaixado. Aí entra a situação do presidente. Mas o presidente falou que ele vai ficar. Então para que vai sentar para conversar? Então assim, 25%. Realmente existe uma rota de colisão aí de situações que parece que são diálogos que não levam para o mesmo lado e acho que até esse momento aí, sabe? O presidente já tinha dado a palavra da diretoria. O Paulo Brax, quando fala isso, não sei nem se foi o intuito dele foi de criar uma situação de levantar alguma polêmica ou uma desconfiança do torcedor em relação ao futuro do Hulk, mas isso traz para o torcedor uma desconfiança. Porque se o presidente já chega e fala, ele vai ficar, e o Paulo Brax fala, vamos sentar para conversar, cria-se uma desconfiança do torcedor. Né? Então, quem tem razão, né? Para quem tem razão. Então foi desnecessário. Eu acho que, talvez, ô Brax, desculpa, posso ter entendido errado, mas com todo respeito. Era assim, o presidente já falou a respeito. Velho? Né? O presidente já deu a declaração, o presidente já falou pela diretoria, aí vira, o presidente fala uma coisa, o Brax fala outra, e o Hulk está descontente. Fala. Ô, Romário. O HG fez o... É que você tá... Não, desculpa, é só porque eu poder tocar. Não, é só para mim fechar o ponto. Não, isso aí já tinha fechado. Você tinha aqui. Já mandou Aqui é o André gritando aqui, chamando, sabe de quê? Vitor Roque. Então, se fosse... Prendendo a bola. Se fosse para editar, tinha uns 3 pontos de corte aí. Vai lá. Mas é porque tinha que ser para não fazer o corte errado. Não, mas não vai ter erro não, porque eu vou reforçar o que você falou. Tem que reforçar o que falou. Porque a questão é a seguinte, vamos lá, eu tô aqui pensando assim, ó. O Elton se tornou o diretor de futebol do Atlético, o CSO, como usa a palavra. Breno, me faz a pergunta sobre a permanência do Hulk. Faz para mim a pergunta. Como é que está a situação da permanência do Hulk, doutor Elton Novaes? Como o presidente já colocou, o Hulk, o Givanildo, tem contrato com o Atlético até o final de dezembro de 2026. Acabou. A resposta acabou. Acabou. Não tem mais resposta. Quando a gente pede para subir o som de uma música do Engenheiros, Nau à deriva, né? Asfalto em alto, perdidos no espaço sideral. Apocalipse now. É mais ou menos o que acontece com o Atlético. Eu acho que realmente são rotas difusas, né? Uma diferente da outra. Um tá correndo para cá, o outro tá ali, ó. Tá voando em outra área. Porque foi isso que pareceu. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou da permanência do Hulk até 2026. Ponto! Não tinha nada que o Brax irá público e falar que a temporada está muito longe de terminar. Não está muito longe de terminar, não. Amanhã, se eu não me engano, deixa eu olhar no meu relógio aqui. Amanhã eu acho que começa um mês chamado novembro. E depois de novembro eu acho que vem dezembro. Eu acho que é fim da temporada. Então não falta muito para falar que vai sentar para discutir na temporada que vem com o Hulk. Semana passada vocês trataram o Hulk como uma peça fundamental para a história do Atlético. Paulo Brax, o que você tá arrumando, meu filho? Criando polêmica, mais polêmica. Já achava que essa questão do Hulk já tinha ficado resolvido com o presidente aí dando aquela declaração que não tinha nada disso, né? Que o Hulk ia cumprir o seu contrato. Né, tá aí. Realmente deve acontecer uma conversa para postergar o contrato, né? Para provavelmente é mais um ano. Mas, meus amigos, é isso aí. Brax deu uma declaração aí que um pouco infeliz, né? Não sei se foi isso que ele quis falar, mas, enfim, não pegou muito bem, não. Tá definido a final, meus amigos, Galo e Lanús. O Galão vai em busca dessa taça sul-americana aí contra esse time argentino. Time argentino aí que, digamos assim, é freguês pro Galo, né? Foi eliminado na Recopa pra gente e já foi eliminado aí na Conmebol. Então, 2 vezes freguês aí, né, meus amigos, em decisão. Vamos torcer para que complete a terceira e o Galo peça música, né? Porque agora, meu amigo, é final, não tem dessa. Questão de favoritismo, até lá tem muita coisa para rolar ainda. O Galo tem que continuar evoluindo, né? Continuar crescendo, continuar
recuperando os jogadores aí que vinham muito em baixa, o Sampaoli continuar vindo nesse bom trabalho. Mas antes disso, meus amigos, tem também Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro nesse final de semana, domingão. Fora de casa, o Galo precisa muito desses 3 pontos contra o Internacional que não vem bem. E o Galo precisa pontuar fora de casa, né? O Galo também não é um bom visitante nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a estatística muda nesse final de semana. O Galão consiga a vitória, se não, pelo menos um empatezinho, né? Pra gente continuar na busca dos pontos aí, para livrar logo aí do risco de rebaixamento. É isso, meus amigos. Deixa a sua opinião, comente o que você achou desse vídeo, deixa seu comentário aqui sobre os assuntos polêmicos e sobre o Galão na final. Acha que o Galo é favorito? Comenta aqui, se inscreva, deixa o like. Tamo junto e fui!